O Bitcoin passou por uma altíssima volatilidade nos últimos dias, saindo do seu patamar de all-time high para um fundo de 78 mil dólares. E logo depois, devido a uma grande movimentação de compra, houve uma recuperação em V para cerca de 90 mil dólares, aonde nós estamos agora. Mas hoje eu vou te falar de forma simples toda a conjuntura fundamentalista para saber por que ele caiu e quais serão todas as motivações que vão acelerar a sua alta para novos all-time highs nesse último ano do ciclo de 4 anos, que ainda é bullish de alta. Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Rosa, eu sou advogado tributário, especialista em gestão financeira e controladoria, também especialista em direito contratual. E muitas pessoas ainda especulam se o Bitcoin irá continuar subindo ou simplesmente nós estamos em uma correção de alta, o que vai favorecer a uma LTB, que seria uma linha de tendência de baixa, para o próximo patamar de FIBO, que seria em cerca de 70 mil dólares. E eu estou totalmente convicto que, na verdade, isso tão somente foi uma correção de baixa e que os próximos alvos serão para cima, buscando novos all-time highs. O primeiro fator fundamentalista que nós temos que acompanhar é a reunião do FONC, dia 18 e 19 de março, que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano, onde vai ser decidido primeiro os juros, ou seja, quanto menor os juros, então maior a possibilidade de estímulo à economia, em que o crédito barato irá garantir um maior incentivo para que as pessoas saiam de títulos de renda fixa, ou seja, das T-bills e outros títulos de longo prazo dos Estados Unidos, diretamente para a bolsa e, claro, para os ETFs, como o IBT, que é o ETF do Bitcoin. Então, isso vai, de fato, aumentar o fluxo positivo para a entrada de capital no Bitcoin. Outro ponto importante é que nessa ata, muito possivelmente, eles vão uh, anunciar o fim do QT, que seria o Quantitative Tightening, em que eles estão tentando se livrar de ativos de crédito que estão disponibilizados dentro das suas reservas. Então a ideia agora é que o Fed pelo menos pare de vender esses ativos, ou seja, esses títulos de crédito, e comece a comprar, ou seja, o quantitative easing, que basicamente aumenta a quantidade de liquidez no mercado, porque esses títulos de crédito serão comprados com dinheiro que não existia. Então, é uma forma também de aumentar ainda mais a inflação monetária. E o último ponto, e não menos importante, é o repo, que seria o fundo em que o Fed utiliza para garantir a liquidez de instituições financeiras e bancos. E, infelizmente, boa parte dos bancos estão quebrados devido a prejuízos não realizados nos títulos de curto, médio e longo prazo. Imagine que quando o Fed estava com 0% de juros no título de curto prazo e também em patamares baixíssimos nos títulos longos de curto, uma vez que o Fed estava sempre comprando títulos de longo prazo do Tesouro Americano, aquele título estava em um determinado valor. E os bancos, de forma costumeira, estavam pegando todo aquela liquidez e estavam simplesmente depositando nesses títulos. Então, quando os juros começaram a subir de forma vertiginosa para o Fed tentar diminuir a inflação na ponta, principalmente para os consumidores, o que aconteceu foi que esses títulos começaram a desabar e aí toda aquela liquidez e o dinheiro também utilizado pelos próprios clientes dos bancos agora não existe mais, uma vez que os ativos que boa parte dos bancos estavam investindo está em um patamar muito menor do que o seu preço médio. Então o que o Fed fez? Ele criou o repo, que seria esse fundo, para garantir que o banco conseguisse liquidar seus títulos ao seu preço médio de compra e não o preço atual de mercado. Ou seja, esse prejuízo não realizado não vai trazer consequências de curtíssimo prazo enquanto o banco precisar de liquidez, já que ele tem um Fed para salvá-lo desses prejuízos contábeis. Agora, a mainstream está falando bastante sobre tarifas e inflação, ou seja, o Trump aumentando as tarifas em relação aos outros países, isso vai trazer mais inflação aos Estados Unidos e esse aumento de preço irá virtualmente diminuir a vontade do Fed de diminuir juros e também de aumentar a liquidez no mercado. O problema principal é que a mainstream eles não utilizam o significado real de inflação, que é inflação monetária. Na verdade, o que está acontecendo é ao contrário. O Trump, utilizando o Dodge, está diminuindo de forma significativa o déficit do governo e também os gastos diretos feitos pelo governo americano. Então, isso significa menos dinheiro circulante no mercado, o que, na verdade, irá puxar a inflação para baixo e nós conseguimos ver isso a partir do True Inflation,
que é um dos índices ainda mais precisos que o CPI, mostrando que a inflação americana hoje, na verdade, está em 1,3%, o que é ainda menor do que os 2% que o Fed busca para justificar a descida dos juros e também o aumento de liquidez. Outro ponto é que essas tarifas, na verdade, vão fortalecer o dólar em comparação às outras moedas, já que em uma estabilidade comercial e financeira, quem se beneficia é a moeda oficial mundial, ou seja, o dólar. Então, boa parte dessas moedas que estão correlatas ao dólar vão sofrer de forma significativa devido a essa instabilidade tarifária, e assim o dólar irá se fortalecer, diminuindo o preço agregado de todas as coisas em comparação a essa moeda. Então, qualquer tipo de imposto de importação vai ser sim salvaguardado por essa valorização nominal do dólar. E esse movimento deflacionário do Trump, na verdade, irá influenciar uma verdadeira recessão na economia americana, o que obriga o Fed, mais uma vez, a diminuir os juros e aumentar a liquidez no mercado, o que é essencial para que o governo do Trump ele tenha maior aceitabilidade do público que espera uma economia forte enquanto a sua administração prossegue nos próximos anos. Então, quais seriam os alvos do Bitcoin para esse movimento deflacionário do Trump e também uma atitude mais dovish pelo Fed? Então, eu diria assim que no primeiro movimento de alta nós iríamos chegar entre 120 a 150 mil dólares e ali no final do ciclo chegando a 500 mil dólares uma unidade de Bitcoin. Então, se você achou interessante essa análise macroeconômica e fundamentalista, não esqueça de entrar no meu grupo do Telegram, ele está aqui na descrição, e claro, também o meu contato pessoal. Se você quiser aprender tudo sobre Bitcoin, inclusive essa análise fundamentalista do básico ao avançado, eu tenho uma mentoria blindagem patrimonial com cripto, também está aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Te vejo no próximo conteúdo.